Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Todos bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer enorme estar de volta. Eu lembro que eu estive aqui, acho que foi mês de outubro, né? Outubro do ano passado. Tivemos um tempo de acampamento e uma grande bênção no domingo aqui com vocês na igreja. E nessa noite, podendo obviamente não só compartilhar a palavra de Deus, mas também estimular você, seu coração, a estudar no Rema. No Rema você vai ter 24 matérias. Dessas 24 matérias, você vai ter algumas matérias que tratam especificamente da redenção do homem. Quais matérias? Realidades da nova criação, a justiça de Deus, a aliança de sangue, a autoridade do crente. Você vai ter algumas outras matérias que diz respeito à obra, à pessoa do Espírito Santo, à vida no Espírito, tais como manifestações, fruto do Espírito, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ter algumas matérias que mexem especificamente com o caráter, tanto do nosso Deus, como também o nosso caráter, a vida cristã sendo vivida e refletindo a imagem de Deus, tais como caráter de Deus também, o fruto do Espírito. E você vai ter uma matéria que, na minha opinião, eu acho que é a melhor matéria do Rema, que é a matéria escatologia, que lida especificamente com as últimas coisas. Escatologia seria uma junção, é um termo técnico que você não encontra na palavra, mas encontra o conceito, o que a palavra significa, você encontra na palavra, apesar de não encontrar especificamente o termo técnico, que é uma junção de duas palavras gregas. Scatos, que seria o último, derradeiro, e logos, que vem de logia, de estudo, e literalmente seria o estudo das últimas coisas, em um sentido mais bíblico, o estudo das profecias, aquelas profecias que aguardam ainda cumprimento. Amém? De todo o Novo Testamento, nós temos 27 livros do Novo Testamento. De todo o Novo Testamento nós temos apenas 4 livros que não tratam da segunda vinda do Senhor. Quais são eles? Filemon, 2ª, 3ª João e o livro de Gálatas. Talvez alguns coloquem em um determinado ponto ali a vinda do Senhor, mas não há um consenso. Mas então poderíamos trabalhar com 4 livros em todo o Novo Testamento que não ensina a respeito da segunda vinda de Jesus. Quando falamos de Filemon, 2ª e 3ª João, nós estamos falando de 3 capítulos. Somados a Gálatas, que tem 6 capítulos, nós temos em todo o Novo Testamento de 27 livros, nós temos apenas 9 capítulos que não tratam da segunda vinda de Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: será que é importante estudar sobre as últimas coisas? Quando nós olhamos para o apóstolo Pedro, Pedro reconhece a autoridade de Paulo em 2 Pedro capítulo 3, falando que Paulo escreveu em todas as suas epístolas sobre a segunda vinda de Jesus. Ele diz que eram coisas difíceis de entender, que os insensatos deturpavam como deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Pedro reconhece a autoridade do apóstolo Paulo, mencionando o que Paulo falou da segunda vinda de Jesus em todas as suas epístolas. Quando olhamos para a revelação bíblica, toda a revelação bíblica, ela gira em torno de 4 principais temas. Quais são eles? Criação, queda, redenção, glorificação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que temos nos primeiros capítulos de Gênesis, a criação em seu estado original nos 2 primeiros capítulos. O capítulo 3, o pecado e as consequências do pecado na vida humana, no relacionamento com Deus, na própria criação. Mas nós temos já no Éden, Deus dando sinais da sua bondade, cobrindo a nudez do homem, fazendo uma promessa de um descendente que viria da mulher, e nós temos toda a revelação bíblica caminhando para a redenção e, consequentemente, a glorificação. Jesus vem como um cordeiro para morrer pelos nossos pecados, mas Ele voltará como um leão para reinar sobre essa terra. A Bíblia nos garante que na vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos nem a morte experimentaremos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala da transformação da própria criação. A própria criação em Romanos 8 será livre do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E então a Bíblia aponta, e a história bíblica aponta para a glorificação.
eu e você seremos glorificados. O meu e o seu futuro é glória, e um corpo incorruptível de glória imortal, igualzinho ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é mais impressionante, e é o que eu quero mexer com você nessa noite, é que a vinda do Senhor, ela é iminente. O que significa iminência? Significa que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer daqui a algumas horas, pode acontecer daqui a alguns dias, algumas semanas, mas pode acontecer também alguns minutos. E por vários textos da Nova Aliança, por vários textos das epístolas, a vinda e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é tratada como um evento iminente. Os primeiros cristãos, eles aguardavam, eles esperavam, eles tinham a expectativa na vinda do Senhor ainda nos seus dias. Vá comigo para Tiago no capítulo 5. Tiago no capítulo 5 e o verso 7. Olha o que a Bíblia diz, se você abriu. Tiago capítulo 5 e o verso 7. A Bíblia diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Deixa eu só abrir aqui. Tiago capítulo 5, verso 7. Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tem alguém que acredita nisso aqui? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Essa epístola, ela foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. E lá atrás, no ano 49 depois de Cristo, a vinda do Senhor, ela foi escrita, ela era tratada, ela era esperada para aqueles dias. A vinda do Senhor está próxima. Se a vinda do Senhor estava próxima para Tiago, lá atrás no ano 49, que dirá para nós hoje, 2024, a vinda do Senhor está próxima. E como eu disse, essa é uma verdade que vai se repetir ao longo de todas as epístolas. Eu vou citar para você, não precisa você abrir, já já nós vamos ler alguns textos específicos, mas você olha, por exemplo, para 1 Coríntios 16, no verso 22, a Bíblia diz: Maranata. Quantos sabem o que significa Maranata? O nosso Senhor, Ele vem. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 4, no verso 5, Filipenses capítulo 4, verso 5, a Bíblia diz: perto está o Senhor. Paulo escreve de uma prisão romana aos crentes em Filipos, e ele cria, ele acreditava, ele tinha expectativa, ele tinha esperança de que a vinda do Senhor estava próxima. Perto está o Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 37, Hebreus capítulo 10, no verso 37, a Bíblia diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem, irmãos, ele virá. E como 2 Pedro capítulo 3 diz, ele não tarda a sua promessa. Alguns julgam ela demorada, mas ele não tarda. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. Ele está sendo longânimo, ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A vinda do Senhor está próxima, perto está o Senhor. No livro de Apocalipse, é reiterado por pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 vezes. Ao longo de todo o livro, é reiterado por pelo menos 7 vezes. O tempo está próximo, eu venho sem demora. Apocalipse 1, verso 1, Apocalipse 3, 11, Apocalipse 16, 15, Apocalipse 22, versos 7, 12 e 20. Você vai ter nesses versículos: o tempo está próximo, eu venho sem demora. Ele vem sem demora. Agora vamos lá, eu não sei se eu consegui convencer você de que a vinda do Senhor está próxima. Só alguns. Ela pode acontecer a qualquer momento. De que forma o conhecimento dessa verdade, de que forma saber que a vinda do Senhor está próxima, afeta a minha vida hoje, aqui, agora, minha relação e caminhada com Deus?
De que forma eu vou amanhã viver a segunda-feira? Ou se não, porque ele pode voltar, já que é iminente. Amém? Pode acontecer a qualquer momento. De que forma isso afeta a minha vida? Bom, saber que a vinda do Senhor está próxima deveria despertar em nós 3 coisas. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Número 1, vigilância. Se a vinda dele pode acontecer a qualquer momento, eu preciso, você precisa, nós precisamos estar vigilantes, preparados, prontos para o encontro com o nosso Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu quero que você vá lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Depois de comparar a vinda, o Senhor mesmo comparar a vinda dele com os dias de Noé. A partir do verso 40, Evangelho de Mateus. Na verdade, vamos ler o 42, Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 42. Quem achou, diga: eu estou pronto. Você está pronto para se encontrar com o seu Senhor? A Bíblia diz que nós vamos vê-lo como Ele é, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Evangelho de Mateus 4, verso 24, verso 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, ele virá. E como eu disse, todas as vezes em que você vai olhar para a mensagem do Novo Testamento, da nova aliança, da segunda vinda do Senhor, em praticamente todas as vezes em que a segunda vinda do Senhor é mencionada, há uma exortação quanto à vigilância. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 11, ele diz que nós devemos deixar as obras das trevas, andar em plena luz, porque a vinda do Senhor, mais uma vez ele vai reiterar, vai alta noite e vem chegando o dia. Nós que somos do dia, nós devemos deixar as obras das trevas, nos revestirmos das armas da luz. E como eu disse, isso se repete por toda a nova aliança. E Jesus é muito claro: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Eu tive uma experiência muito engraçada no ano passado, que me fez perceber a importância da vigilância. E como eu estava atento, vigilante naquela ocasião, e muitas vezes desatento, dormindo no que diz respeito à vinda do Senhor, vivendo, planejando a vida como se fosse viver 80 anos, não há nada de errado quanto a isso. Irmão Reiga dizia: planeje como se você fosse viver 70, 80 anos, mas viva pronto, como se hoje fosse o dia em que o Senhor fosse voltar. E eu lembro que nós fomos, mês de março, eu acho, né? Nos 2022, no mês de março, nós fomos, foi 22, não foi 23. 22, nós fomos a Brasília tirar visto para os Estados Unidos. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Quando terminou a entrevista, o cônsul lhe falou: você vai receber o passaporte na sua casa, em alguns dias. Eu fiquei super animado. Quem já tirou visto aí sabe que não é fácil, não é barato. E graças a Deus deu tudo certo. E eu estava numa expectativa. Pense em alguém que estava numa expectativa para aquele passaporte chegar, para ver minha foto lá com o visto americano. Eu estou esperando o correio, vigiando o correio. Eu ouvi o interfone do vizinho tocar. No apartamento que nós morávamos em Belo Horizonte, eu morava no primeiro andar, então dava para ver a portaria lá embaixo. Quando eu ouvi o interfone do vizinho tocar, eu corri, falei: é o correio. Corri, quando eu olhei lá de cima, era a mulher do correio. Eu desci correndo as escadas, cheguei, perguntei para ela: tem uma encomenda para o 103? Ela falou: não, 103 não tem não. Mas eu falei com ela: não, porque eu estou esperando aqui uns passaportes chegarem. Ela disse: ó, tem uns passaportes aqui, mas não tem, é para esse endereço, mas não tem o apartamento. Eu disse para ela: é meu, pode confiar que é meu. Ela: eu não posso abrir assim, não, é meu, pode me dar que é meu. E aí eu abri, mostrei para ela que era nosso. E eu subi feliz com não ter perdido, né, o correio, porque pensa no rolo que ia dar, na confusão que ia dar. Esse
por falta de apartamento, né, especificar o apartamento, ia voltar para o correio, sabe-se lá quanto tempo depois, o consulado americano ia dar alguma informação. Enfim, eu não perdi o visto, eu não perdi o passaporte, porque eu estava vigiando. E o Senhor me disse, da mesma forma, vocês deveriam estar vigilantes do que diz respeito à minha vinda. Atentos, prontos para recebê-lo. Quem aqui já comprou o Mercado Livre? Shopee, hein? Hein? Amazon. Você fica vigiando o correio, assim ou não é? Temos que estar prontos para a vinda do nosso Senhor. Vigilantes, atentos, apercebidos. Amém, pessoal? Um segundo ponto que eu quero destacar. Vamos ler Lucas, ainda falando de vigilância. Eu tenho um tempinho ali ainda. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. E o verso 34. Lucas 21, verso 34. Quantos acharam? Lucas, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E quando ele menciona aquele dia, ele está falando da tribulação, do princípio das dores, da grande tribulação. É só ler o contexto um pouquinho antes, tá bom? Ele diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Mais uma vez o que nós temos no verso 36, vigilância. Vigiai, pois, a todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, mais uma vez você vai ver uma exortação no que diz respeito à vigilância. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 4, olha o que a Bíblia diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Mais uma vez, o contexto aqui é a tribulação, é o dia do Senhor, e você vai aprender isso em sala de aula, vai aprender isso no Rema, 7 dias onde essa matéria vai ser ensinada, e todos esses detalhes serão abordados, amém? Então ele diz: porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, verso 6, não durmamos como os demais. O mundo lá fora está dormindo, indiferente à vinda do Senhor, vivendo só para o que é material, transitório e passageiro. Mas nós não vamos dormir. Paulo diz, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ele diz, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de nós não sermos das trevas, não nos confere o direito de deixar de vigiar. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. O dia do Senhor não sobrevirá, não virá sobre nós, mas ele diz, não durmam como os demais. Vigiem e sejam sóbrios. Quantos se lembram de alguns anos, aquela boate no sul, a Boate Kiss? Lembra do episódio? Uma banda acendeu algo inflamável e pegou fogo na fumaça, pegou fogo na esponja, na espuma que fazia a acústica daquele ambiente. E naquela época foi um caso que chocou bastante o nosso país. E depois, acho que a Netflix fez um documentário sobre aquele dia. E um dos médicos, eles relataram, esse médico ele relatou que muitas pessoas morreram, não foi resultado direto das chamas. Eles morreram porque inalaram aquela fumaça altamente tóxica.
E o diagnóstico de muitos, até muitos que conseguiram naquela ocasião sair da boate, veio depois a ter seríssimos problemas respiratórios, até mesmo perderam a vida porque inalaram aquela fumaça altamente tóxica. Bom, o que isso significa? Talvez você diga, eu não estou nas chamas desse mundo, mas precisamos tomar cuidado para não nos inalarmos com a fumaça tóxica desse mundo. Não deixar a influência desse mundo contaminar a nós mesmos. Amém? Manter a nós mesmos protegidos, guardados, vigilantes. Amém, pessoal? Então vamos lá. Se a vinda do Senhor é iminente, número 1, vigilância. Número 2, uma entrega total e intensa à obra de Deus. Se eu sei que a vinda do Senhor é iminente, e eu vou encontrar na palavra de Deus uma profunda relação entre a vinda do Senhor e galardão, recompensa pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço no Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, leia comigo Apocalipse 22 e o verso 12. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 22. E o verso 12. Se você voltar um pouco antes, vale a pena ler a partir do verso 10. Apocalipse 22, verso 10. Olha o que a Bíblia diz, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esse tempo está próximo é o cumprimento de todas as profecias que pode ser lida no livro de Apocalipse. Então ele diz, verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, tem algum justo aqui nessa noite? A Bíblia diz, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 12, eis que venho sem demora. E essas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão pelas obras. E deixa eu mexer um pouquinho aqui com as obras, porque elas são muito mal interpretadas na vida e na conduta, na vida cristã de muitos crentes. Nós não somos salvos pelas obras, graças a Deus por isso. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então quando o assunto é salvação, a Bíblia diz não para as obras. Agora, quando o assunto é galardão, recompensa, a Bíblia diz sim para as obras. E nós não podemos, como crentes, ter aquela mentalidade de que, não, eu estou salvo é o suficiente. Não, depois que você foi salvo, depois que eu e você passamos pela porta da salvação chamada Cristo, há um caminho a ser percorrido. E nesse caminho a ser percorrido, envolve crescimento, envolve maturidade espiritual, mas envolve também serviço. Envolve servir ao Senhor, envolve nos entregarmos ao Senhor, dispostos a servi-lo. Aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, no verso 58, o apóstolo Paulo termina o capítulo da ressurreição, falando de serviço. E na minha cabeça, por muito tempo, eu ficava pensando, bom, o capítulo da ressurreição é glorioso, Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição do povo de Deus, em Adão todos morremos, em Cristo todos nós seremos vivificados. No versículo 51 ele diz que os vivos nem a morte vamos experimentar, no momento da vinda do Senhor, transformados nós seremos num abrir e fechar de olhos. Pensa na grandeza disso. No versículo 57 ele diz, 56, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele termina o capítulo 15, no versículo 58, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ser firme e inabalável e sempre abundante na obra do Senhor.
porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Agora, vamos lá, nós temos uma clara mensagem. Ele não está escrevendo para a liderança, ele está escrevendo para os crentes, ele está escrevendo para a igreja. Ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Porque tem crente que acha que porque ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, ele não precisa trabalhar, ele não precisa servir na igreja local, ele não precisa servir ao Senhor. É como se ele pensasse, não, meu dízimo e a minha oferta já paga para o que alguém faça por mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém? Olha o padrão que Deus estabeleceu, Efésios 4:11. Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual o objetivo? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Os dons equipam os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Amém? Eu não sirvo porque a igreja precisa. Eu sirvo porque faz parte do plano de Deus para a minha vida. Eu sirvo porque faz parte do que Deus está fazendo. E quando eu me disponho a servir ao Senhor, eu sou parte, eu sou colaborador, eu sou cooperador de Deus com aquilo que Ele está fazendo na terra. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, Paulo diz, de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, um edifício de Deus nós somos. Qual é o contexto? O contexto ali era a igreja de Corinto, a turma na igreja, formando partido em torno dos ministros. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Nós somos servos por meio de quem vocês vieram a crer. Nós somos o que, irmãos? Servos. E a palavra servo é muito forte. A palavra servo é doulos. É alguém que é consumido pela vontade do seu Senhor. Nós temos um Senhor e nós somos consumidos pela vontade dEle. Nós estamos submissos à vontade dEle. Paulo diz, eu plantei e Apolo regou. Deus dá o crescimento. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Quem planta e quem rega são um. E cada um vai receber o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. É disso porque de Deus somos cooperadores. Então vamos lá. Se o assunto é salvação, não para as obras. Se o assunto é galardão, sim para as obras. Nosso trabalho vai ser recompensado. Nossas obras, nosso serviço, a pregação do Evangelho, tudo que fazemos para o reino de Deus vai ser recompensado. Porque Paulo termina o capítulo da ressurreição falando de serviço. Porque a ressurreição é a garantia de que tudo que fazemos no Senhor não será em vão, não será desperdiçado, não deixará de receber louvor, não deixará de receber recompensa da parte do nosso Deus. E saber que a vinda do Senhor está próxima, deveria despertar em nós uma entrega total à obra de Deus. Ele vem sem demora, e com Ele está o galardão, para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. O que nós vamos apresentar ao Senhor no tribunal de Cristo? Que obra, que trabalho? O que vai receber da parte dele louvor? Eu não tenho tempo, eu vivo uma vida muito corrida, eu tenho isso e isso e aquela atividade. Lembra de Jesus falando, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Jesus diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Traça e ferrugem não corrói, ladrões não escavam e nem roubam. Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ajuntar tesouros do céu. A vida é transitória, é passageira. A gente não sabe, amanhã pode, mal súbito, partir e estar com o Senhor. Misericórdia, não vai acontecer comigo, amém, não vai acontecer, eu também não creio que vai acontecer. Vou viver para fazer a vontade de Deus, seguir o que é parte do plano de Deus para a minha vida, mas pode acontecer. E a gente não pensa nessas coisas. E um dia todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Eu não quero tocar o terror em ninguém. Só quero te estimular. Fazer você entender que o que você faz, o que Deus chamou você para fazer, é importante. E o serviço é para todo crente. Firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Como eu disse, eu e você precisamos servir.
É um privilégio ser um cooperador de Deus. E é importantíssimo você entender, eu e você entendermos e sabermos a quem nós estamos servindo. Estamos servindo as pessoas, mas servindo as pessoas, estamos servindo ao Senhor. E se as pessoas forem ingratas, elas não valorizarem, elas não reconhecerem, elas não aplaudirem o meu e o seu trabalho, isso não vai impedir. Isso não nos impedirá de continuar fazendo para o Senhor o nosso trabalho. Então vamos servir de forma intensa, uma entrega total à obra de Deus. Terceiro e último para encerrarmos. Saber que a vinda do Senhor é iminente. Deveria fazer com que nós não deixássemos de congregar. Fizéssemos admoestações uns aos outros, tanto mais, quanto vemos que o dia se aproxima. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E o verso 24. Hebreus capítulo 10. Verso 24. Quantos acharam? A Bíblia diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Agora olha o que o texto diz: e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? É só ler o versículo 37, que você vai ver no mesmo contexto que é a vinda do Senhor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Vamos olhar um pouco mais para esse texto. Não deixar de congregar, fazer admoestações uns aos outros. Isso é ser igreja. Igreja não é essa estrutura física. Igreja é o que nós estamos fazendo aqui. Uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, admoestar uns aos outros. E é curioso que Hebreus diz, tanto mais o quê? Congregar, fazer admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu te pergunto, o dia se aproxima? O dia da vinda do Senhor se aproxima? Se aproxima. Então, o que nós precisamos fazer como igreja? Não deixar de congregar. E não só não deixar de congregar, como também acatar as admoestações que nos são feitas. Olha o versículo 26. Por quê? Esse porquê é de resposta. Está intimamente ligado a não deixar de congregar, a fazer admoestações uns aos outros. Ele diz, porque se viverdes deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Está falando lá de Moisés, e como o pecado era encarado e tratado naquela dispensação, naquela aliança. Ele diz, hoje, de quão mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, congregar, fazer admoestações uns aos outros, pode me proteger, me guardar, de entrar nesse terreno de pecado deliberado, e de consequentemente, como o texto diz, cair nas mãos do Deus vivo. Eu estava em uma cidade, eu estava ensinando no Rema, o pastor chegou para mim e disse, Tiago, eu estou com um caso aqui, que esse irmão acredita que cometeu o pecado imperdoável, e eu queria que você conversasse com ele, porque ele está debaixo de muita condenação e de acusação, e eu queria que você tentasse ajudá-lo. Tudo bem, pastor, vou conversar com ele. Fui conversar com o irmão já estava armado de todos os textos bíblicos e convicto de que ele havia cometido pecado imperdoável, de que ele havia blasfemado contra o Espírito Santo.
Eu tentei mostrar para ele que o caminho era arrependimento e que se houvesse arrependimento, aquela condição poderia ser revertida, que eu acreditava que Satanás havia colocado ele numa prisão, mesmo tendo respaldo bíblico, Satanás colocou ele numa prisão. Lembra quando ele foi tentar Jesus, ele apresentou a escritura para Jesus. E esse irmão, convicto daquela situação, eu tive uma impressão de que eu deveria saber qual foi a origem de tudo aquilo. Qual era a situação dele? Ele estava afastado, ele e a esposa estavam afastados da igreja, ele estava comercializando pornografia na internet, então ele já tinha passado do nível de consumir para comercializar pornografia na internet, ele havia traído a esposa havia traído ele, a situação era delicadíssima. E eu fui entender onde tudo aquilo tinha começado. E ele disse: minha esposa arrumou um emprego à noite, e ela, por causa do emprego, ela não estava congregando mais. Eu precisava levar e buscar ela, acabou que eu mesmo comecei a desanimar. Não estava congregando mais. Daqui a pouco, não congregando mais, eu comecei a perder o interesse pelas coisas espirituais. E aí foi onde eu comecei pornografia, e aí veio a traição. Hoje eu estou nessa situação, e eu acredito que eu cometi um pecado imperdoável, para mim não tem mais salvação. Agora, onde tudo começou? Ter deixado de congregar. Olha a seriedade disso, gente. Está escrito: não deixemos de congregar, façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se viver deliberadamente em pecado, é congregar que vai nos proteger, é congregar que pode nos guardar e que vai nos guardar para não entrarmos nesse terreno de pecado deliberado. Amém? Um impeditivo para muitos congregarem é as decepções. Não, eu não congrego mais naquela igreja porque eu estou decepcionado. Estou decepcionado com a liderança, estou decepcionado com o fulano, estou decepcionado com o Beltrano. Você sabe que decepção é proporcional à expectativa que se cria? É sempre proporcional à expectativa que se cria. Qual é a expectativa que a gente cria? A gente cria aquela fantasia, aquela utopia de que a igreja é um lugar onde todo mundo é perfeito. Alô, será que está funcionando bem aí? A gente cria aquela fantasia de acreditar que porque é a igreja, ninguém nunca vai errar comigo, ninguém nunca vai me decepcionar, ninguém nunca vai falhar comigo. E se ninguém nunca falhou com você, aguarda pacientemente na fila, porque eu te garanto, a sua hora vai chegar. Porque igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente que está sendo aperfeiçoado. Uns aperfeiçoaram mais do que outros, mas outros ainda estão sendo aperfeiçoados. E alguém sabiamente disse: é igual a arca de Noé, tem bicho de tudo quanto é jeito, fede em alguns momentos, mas é melhor estar dentro do que estar do lado de fora. Fala para alguém que está perto de você: não deixe de congregar, meu irmão. Você recebe essa palavra nessa noite? Não venha falar comigo que decepção é um sinal verde para deixar de congregar. Eu já passei por algumas, umas piores do que outras. E Jesus disse que haveriam escândalos, Jesus disse que haveriam decepções, mas nossos olhos estão nele, nossos olhos estão no Senhor. E é nele que nós cremos, é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós seguimos líderes, seguimos pessoas enquanto elas seguem a Cristo, enquanto elas seguem a palavra. Se elas deixarem de seguir ao Senhor, se elas deixarem de seguir a palavra, nós não deixaremos de seguir ao Senhor, nós não deixaremos de seguir a palavra. Amém? Te espero no Rema, quero muito te ver no Rema. Nós teremos um ano maravilhoso, onde você vai conhecer o seu melhor você. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Quem vem? Você? Venha.
enquanto o Luiz vem, vamos orar, pode vir. Vamos orar, eu percebo mesmo, principalmente você que está aqui, talvez decepcionado, tão focado nas falhas, nas imperfeições. Não muda isso, não muda aquilo outro. Talvez você é a resposta. Talvez você é parte da solução. Talvez é através de você que vai vir os projetos, vai vir as melhorias, em áreas tão específicas. Pai, eu oro em nome de Jesus pelos teus filhos, que haja mesmo um despertar em corações, que muitos saiam nessa noite de um lugar de apatia, de frieza, de indiferença, e que se envolvam de forma tão intensa com o Senhor, com essa obra, com o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Eu oro para nessa noite, pessoas sendo mesmo movidas pelo Espírito, há uma ação e um mover do Espírito de forma particular, personalizada, em corações nessa noite, para a entrega total à obra de Deus, para uma entrega total à obra de Deus, atitudes que serão mudadas nessa noite, um simples ajuste por dentro nessa noite, colocando suas vidas a serviço do Senhor, em nome de Jesus, amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Amém, gente. Você foi abençoado essa noite?